Bíblia King James atualizada, Números, capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Depois deste tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com as suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para o servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: Promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas. Esses foram os clãs de Ruben, e foram contados o total de 43.000 homens. O filho de Palo foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirã. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, participando entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Zerá, o clã Zeraíta. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formavam o total de 22.000 homens. Os filhos de Gad, segundo seus grupos familiares, foram de Osni, o clã Osnita, de Arod, o clã Arodita. Estes foram os grupos familiares de Gad. Formavam o total de 40.000 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com os seus grupos familiares, foram os descendentes de Pérez. Esses foram os grupos familiares de Judá. Formavam o total de 76.000 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com os seus grupos familiares, foram de Jazube, o clã Jazubita. Esses foram os grupos familiares de Issacar. Formavam o total de 64.000 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam o total de 60.000 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés. Esses foram os descendentes de Gileade, de Azriel, o clã Azrielita, de Semida, o clã Semidaíta. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram. Esses foram os grupos familiares de Manassés. Formavam o total de 52.000 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, Estes foram os descendentes de Sutela. Esses foram os clãs de Efraim. Formavam o total de 32.000 homens. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, de Shefufã, o clã Shufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, Estes são os filhos de Benjamim, segundo os seus grupos familiares. Formavam o total de 45.000 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.000 homens. Os descendentes de Aser, de acordo com seus grupos familiares, E dos filhos de Berias, Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Aser. Formavam o total de 53.000 homens.
Os descendentes de Naphtali, segundo de acordo com os seus grupos familiares, foram de Jezer, o clã Jezerita. Esses foram os grupos familiares de Naphtali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naphtali formavam o total de 45.000 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.000 nomes. A lei acerca da divisão da terra. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. Cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra fará por meio de sorteio. Cada um herdará a sua parte conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. Estes foram os levitas contados segundo os seus grupos familiares. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi. O nome da mulher de Amram era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando uma oferta com fogo profano e pecaminoso perante Yahweh. Ao todo foram recenseados 23.000 homens, da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente ao Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto de Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué bin Nun, filho de Nun.